No próximo painel, os nossos convidados vão discutir como novas técnicas e tecnologias no setor agropecuário promovem práticas agrícolas conscientes e possibilitam novos cenários para a produção sustentável no campo. Entre outros pontos, os especialistas também vão abordar formas de incentivar a adoção de melhores condições de trabalho e de redução das desigualdades no campo. Então, para essa mesa, nós chamamos aqui à frente, para compor o palco, o diretor de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura e Pecuária, senhor Bruno Brasil. Nós convidamos também o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, senhor Alexandre Alonso Alves. A gerente executiva do Banco do Brasil, senhora Dione Mari Cordioli. O superintendente do Instituto Sicob, senhor Luiz Edson Feltrin. E os comentários serão feitos pelo chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro do Banco Central do Brasil, senhor Cláudio Filgueiras. Muito bem, vamos então para mais uma conversa produtiva aqui no segundo dia do Fórum do Desenvolvimento 2023. Com a palavra, senhor Cláudio Filgueiras. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para o Banco Central participar de um fórum e de algo que nós temos há muito tempo pesquisado. Essa parte de sustentabilidade no sistema financeiro é um tema que já está presente no Banco Central desde 2014, com uma resolução que é a resolução 4327, eu sempre confundo com a do Agro, que é 39 alguma coisa, é 4327. E, recentemente, toda essa parte de sustentabilidade do agro, o que nós fizemos? Começamos, desde 2020, a lançar a Agenda BC Resto Sustentabilidade, que envolve que as instituições financeiras deverão ter uma política de responsabilidade social, ambiental e climática alinhada a diversas evoluções internacionais, e a nossa área de crédito rural também se desenvolveu de uma forma que hoje todo o controle que o Banco Central faz de segunda linha de defesa no crédito rural já é feito com várias situações de inteligência artificial, imagens de satélites, e o nosso sistema hoje, no Brasil, se o nosso sistema, infelizmente, cair, não tem crédito rural no país inteiro. Por quê? Porque online, real time, mais de 1.300 verificações pela capacidade nossa de processamento em fração de menos de 1 segundo, milésimos de segundo. Obrigado, Amitrano. Prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme, obviamente, estar acompanhando aqui a palestra do professor Chang, que é uma referência para todos nós. Estar aqui também com o Zé Roberto, que é outra referência para todos nós, em diversos temas, em particular da política fiscal, o Amitrano e tantos outros que estudam também macroeconomia. E aqui também, nessa seleta plateia que nós temos aqui, de conhecidos colegas e amigos que discutem o desenvolvimento. Agradecer à BDE pelo convite. Infelizmente, eu vou ter que falar e sair, porque, como vocês sabem, hoje é dia de Piloa, então a coisa está um pouco mais corrida lá no Ministério da Fazenda, que tem a apresentação. No Ministério como da Embrapa, nós temos um acordo de cooperação técnica com a Embrapa, desenvolvemos várias técnicas, principalmente de manejo, zoneamento agrícola, de risco climático, que o Banco Central participa, mas eu queria também trazer uma provocação para vocês, porque, às vezes, umas técnicas extremamente complicadas, elas não têm tanto reflexo como a gente esperaria. Então, eu pergunto, que tipos de pesquisa vocês estão fazendo para que nós tenhamos técnicas mais simplificadas e tenham maior efeito? Isso tem conexão direta com as palestras anteriores, porque falaram qual é a política fiscal que tem mais potência. Então, eu devolvo para o lado de cá quais são as técnicas que nós vamos aplicar, tanto no desenvolvimento agrícola, como na política de crédito rural, das instituições que vão trazer com mais simplicidade, maior potência para essa situação. Eu não vou me estender, que eu quero economizar um pouco do tempo para aproveitar o debate
e vou passar a palavra para os debatedores. Eu estava querendo começar pelos órgãos que fazem a política, que é o MAPA e a Embrapa, e depois para as instituições financeiras. Então, com a palavra, o Bruno, por gentileza. Bom dia, Cláudio. Bom dia, colegas debatedores, colegas que nos assistem aqui presencialmente ou online. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço à BDE o convite de contribuir. E vou aproveitar, Cláudio, já que eu estou o primeiro a abrir aqui o debate dos debatedores, para gastar os primeiros 2, 3 minutos recapitulando um pouco da trajetória da transformação do agro brasileiro, para trazer para o momento presente e a gente entender o imperativo da sustentabilidade transformando o nosso agro, principalmente nas últimas 2 décadas. Tá? O Brasil, não sei se todos conhecem essa história ou se lembram, mas até a década de 60 era um país de estrutura agrária. No início da década de 60, a maior população do Brasil estava na zona rural, e não era essa potência produtora de alimentos, fibras e bioenergia que nós temos hoje. Éramos um país importador de alimentos básicos e prestes a entrar em uma industrialização acelerada que se seguiu na década seguinte, nós vivíamos em insegurança alimentar. Éramos incapazes de alimentar a própria população brasileira. Se a gente cortar e trazer para 2023, nós alimentamos 5 vezes a população brasileira. Né? Cerca de 800 milhões de pessoas aí ao redor do globo. E como que nós fizemos isso? Foi basicamente adaptando a Revolução Verde que acontecia na América do Norte e nos países europeus na década de 60, a partir de uma estrutura criada pelo Estado brasileiro, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, e a criação da Embrapa, em 1973, que, junto com instituições de pesquisa, as universidades e, claro, o setor produtivo privado, passaram a incorporar tecnologia e inovação no campo, desenvolvendo uma plataforma tropical de produção de alimentos, algo que, naquele momento, na década de 70, não tinha paralelo no mundo. Então, nós aprendemos a manejar os solos ácidos e pobres quimicamente do cerrado brasileiro e avançamos a fronteira agrícola, que antes era restrita ao sul do Brasil, até o centro-oeste, até a região que nós temos hoje do Cerrado, do Mato Piba, tudo isso até o final da década de 90. Nós tropicalizamos variedades vegetais e raças animais. O maior exemplo é a soja, que antes era restrita aos estados do sul do Brasil, hoje está no Tocantins, está no Mato Grosso, e tudo isso é com melhoramento genético, com muita pesquisa. O nosso boi é cruzamento de raças indianas com raças europeias, se alimenta de uma forrageira que nós trouxemos da África, principalmente, a braquiária, e por aí vai. Tudo isso se dá com muita tecnologia, muita pesquisa que desenvolveu uma plataforma tropical de produção de alimentos. E nós chegamos à virada do século como uma potência agrícola mundial. E continuamos. Nas últimas 2 décadas, nós nos tornamos o maior exportador superavitário do agro, mas agora com um condicionante diferente. Agora, o nosso sistema de produção é principalmente baseado na introdução de práticas, de tecnologias que dão ganhos verticais de produção, ganhos de produtividade. Na mesma área, produzir mais. O maior exemplo que nós temos disso é o avanço da 2ª e 3ª safras, que hoje correspondem a mais de 22 milhões de hectares de área plantada no mesmo território. Os sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta, que nós tivemos um avanço desde o início dos anos 2000 até 2020, de 3 milhões para mais de 17 milhões de hectares. Tudo isso associado ainda à recuperação de pastagens degradadas, foram 26,7 milhões de hectares de pastagens degradadas de 2010 a 2020, nos permitem ter ganho de eficiência e usar menos do território brasileiro. Esse é o condicionante do século XXI para a agropecuária mundial, a sustentabilidade. E é nesse contexto que o Brasil vem desenvolvendo desde 2010 uma política pública de Estado, que é o Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Esse plano ele é derivado da Política Nacional de Mudança do Clima, tá? Lançado em 2009 pelo Brasil, que vem de acordos, compromissos internacionais que começaram a surgir lá na década de 90. Vocês vão se lembrar, mas
na Rio 92, as partes, os países, acordaram para criar uma convenção quadro de enfrentamento das mudanças do clima, denominada UNFCCC, e essas partes combinaram que, no âmbito dessa convenção quadro, a cada ano, elas deveriam se reunir na chamada Conferência das Partes, o que hoje nós chamamos de COP28, ao final desse ano, para ocorrer em Dubai. Dentro disso foram surgindo vários compromissos climáticos e vários condicionantes ambientais que hoje interferem, inclusive, no comércio e, particularmente, nas exportações do setor agropecuário, uma vez que é um setor intensivo no uso de recursos naturais. Nesse sentido, o Plano ABC tem sido fundamental para acelerar essa transformação do agro brasileiro e o desenvolvimento de uma plataforma sustentável. Durante os primeiros 10 anos do ABC, a primeira fase, 2010 a 2020, ele foi baseado no incentivo à adoção de 6 práticas sustentáveis: sistemas de plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, fixação biológica de nitrogênio por meio de uso de inoculantes, tratamento de dejetos da produção animal, florestas plantadas e sistemas integrados de produção. Nós conseguimos, só na década passada, mitigar a emissão de mais de 193 milhões de toneladas de CO2 equivalente na agropecuária brasileira. Mais do que isso, nós lançamos recentemente a segunda fase do ABC, denominada ABC+, para a década 2020-2030, com uma meta mais ambiciosa de alcançarmos a mitigação de 1 gigatonelada de CO2 equivalente em emissões de gases de efeito estufa. Mas, mais importante, o cerne do plano, especialmente da segunda fase do ABC+, é a adaptação da agropecuária brasileira para os efeitos da mudança do clima. O setor agropecuário não só emite gases de efeito estufa, mas é um dos principais afetados pelos efeitos da mudança do clima. Nós assistimos aí, recentemente, principalmente no Rio Grande do Sul e Paraná, secas, estiagens causadas pelo efeito da laninha, que estávamos vivenciando até o ano passado, e que foram atipicamente extremas, causando quebras de safra acima de 50% da safra de soja nesses estados. Nós precisamos aperfeiçoar o zoneamento agrícola de risco climático, que já vem sendo feito. Nós agora estamos trabalhando não só com 3 classes de solo, mas com 6 níveis de água disponível no solo. É uma maneira de você direcionar o plantio pelo produtor para ele ser pego menos de surpresa com a seca, com a estiagem, ter menos perdas, além de incentivarmos a adoção dessas práticas por meio da concessão de crédito rural e do prêmio do seguro rural. Vou chamar a atenção aqui que um dos pilares da atuação do ABC e do fomento a essas práticas tem sido a concessão de crédito rural, por meio de programas específicos no âmbito do Plano Safra, a principal política agrícola brasileira. Esse ano, inclusive, foi lançado com um valor recorde, acima de 360 bilhões de reais o Plano Safra, com um valor maior destinado para as linhas de crédito, para a adoção de práticas sustentáveis do ABC. Inclusive, o programa ABC, na edição do Plano Safra desse ano, 23-24, foi rebatizado de Renovagro, e existem outros mecanismos de incentivo, como incentivos à taxa de crédito, taxa de juros mais baixa, carência, dentre outras facilitações para o acesso ao crédito, que estão sendo trabalhadas no Ministério da Agricultura e Pecuária e serão lançadas em breve. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo e contribuindo aí para o fomento das práticas sustentáveis, a adaptação da agricultura brasileira para os eventos climáticos que estão se tornando cada vez mais frequentes. Obrigado, Cláudio. Eu devolvo a palavra. Obrigado, Bruno. Excelente essa sua colocação. Antes de eu passar a palavra para o Alexandre, eu queria fazer um comentário. Nós incomodamos tanto com a nossa tecnologia de desenvolvimento da nossa agricultura, de podermos fazer 2 ou 3 culturas por ano, que em 2017 o Banco Central foi convidado pelo Banco Central americano para nós falarmos um pouco sobre o crédito rural do país lá nos Estados Unidos. Eu lembro que eu fui em 2018 e foi um evento até muito grande, porque os americanos, que hoje nós somos
concorrentes diretos e até os ultrapassamos eles, estão preocupados e queriam saber como que a gente desenvolvia isso, porque no nosso Banco Central tem uma área de crédito rural que trabalha em parceria com a política agrícola e faz as coisas acontecerem. E essa parte que você comentou de efeito climático, a gente viu o estrago que foi no Sul. Há 2 anos atrás, esses últimos 2 anos, foram mais de 40 bilhões de reais de perda em operações de crédito rural. O Proagro, que paga a parte de agricultura familiar, indeniza. Nos últimos 2 anos, o governo federal desembolsou 15 bilhões de reais para indenizar os produtores com perdas, e isso aí nos leva cada vez mais, por isso que eu vou devolver a palavra para a Embrapa, a pesquisarmos. Não é o Banco Central que vai dizer que o agricultor tem que mudar a forma dele cultivar, mas são as pesquisas, a parte da tecnológica e ciência, que vai fazer com que a gente, de repente, tenha que fazer uma rearrumação na nossa área produtiva do país, já que nós temos uma escala de produtividade muito acima da média e sendo olhada e comparada com o resto do mundo. Alexandre, por gentileza. Tá bom. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aqui o convite da BDE para estar participando desse fórum tão relevante, cumprimentar o Cláudio aqui, na pessoa dele, cumprimentar também todos os painelistas que estão aqui. Bom, antes de pegar esse gancho, especificamente aquela sua primeira provocação, Cláudio, eu queria trazer aqui uma reflexão muito alinhado ao próprio tema desse painel aqui, né, que é novos cenários para produção sustentável no campo, né? Então, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho quais são, né, como é que a gente que está trabalhando na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como é que a gente enxerga o desenvolvimento da agricultura, quais que vão ser esses cenários, como é que a gente enxerga o papel do Sistema Nacional de Fomento, principalmente para ajudar a transformar aquelas missões em ações, né, que é tópico também do plano de desenvolvimento. Bom, para falar um pouquinho dos novos cenários de produção sustentável da agricultura, eu gostaria de pegar um gancho com a fala do Bruno, né? O Bruno acho que colocou muito bem o desenvolvimento da agricultura brasileira. Eu acho que se a gente pudesse sumarizar, Bruno, eu colocaria que a agricultura brasileira ela passou por 3 fases. Talvez a gente esteja numa terceira, indo para uma quarta. A primeira, como bem dito por Bruno, foi uma fase de expansão, no qual, basicamente, a gente buscava expandir as áreas da agricultura, principalmente vindo de áreas de clima mais temperado ao sul, principalmente avançando principalmente em outras áreas de cerrado. Uma segunda fase, a gente teve uma fase de aumento de produtividade, no qual grande investimento foi feito em pesquisa, em desenvolvimento e inovação, para que a gente pudesse ter variedades mais adaptadas, mais produtivas, sistemas de produção mais adequados. E a gente vive uma terceira fase, que é uma fase de sustentabilidade, no qual a agricultura brasileira ela passou a incorporar uma série de práticas e uma série de ações buscando não somente atingir níveis de produtividade sem precedentes, mas fazer isso com sustentabilidade. Não à toa que a gente diz que o Brasil é hoje uma potência agroambiental, que a gente consegue atingir os níveis de produção agrícola, ao mesmo tempo que a gente consegue implementar práticas sustentáveis. E a gente talvez está entrando numa quarta fase, que é uma quarta fase que a gente está convencionando chamar de multifuncionalidade. O que é que eu quero dizer isso? A agricultura passa a cumprir um papel muito além de simplesmente prover alimentos, fibras e energia. Ela passa a atuar em conexão com outras agendas, agendas do clima, agendas da nova industrialização, agenda financeira, entre todas elas. Então, com base nesses 4 movimentos, a gente projeta um cenário que a produção sustentável no campo ela vai se dar de uma maneira diferente no futuro. A gente provavelmente vai ver um desenvolvimento da agricultura em direção a sistemas, a adoção mais amplamente difundida de sistemas integrados, como a integração lavoura-pecuária-floresta. A gente vai ver, até como resultado do plano ABC, ABC+, carbono mais verde, cadeias descarbonizadas, uma série de novas práticas de baixo carbono sendo implementadas, de modo que a agricultura ela possa também assumir um caráter regenerativo e um caráter de maior resiliência. Isso vai permitir que a gente aumente a produção agrícola, ao mesmo tempo que a gente melhora indicadores ambientais e que a gente melhora a resiliência. E também a gente vai ter uma agricultura mais diversificada, multifuncional, que a gente tem uma série de novos produtos decorrentes dela. E isso vai ser feito, Cláudio, em grande medida,
pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Não só o desenvolvimento, mas como a implementação e a adoção dessas tecnologias pelos nossos produtores rurais. Então, um cenário para a produção sustentável é que a agricultura brasileira ela também se torne mais tecnológica, investindo em sistemas de automação, biotecnologia, novos bioinsumos, digitalização, rastreabilidade, inteligência artificial, agregação de valor, biorrefinarias, entre tantos outros. Então, isso vai transformar a agricultura brasileira como uma fonte, por exemplo, de biomassa para o desenvolvimento de uma nova bioeconomia, uma economia verde, uma economia circular, no qual a gente pode derivar diversos produtos, bioprodutos, a partir da agricultura. E a gente também pretende, obviamente, a gente busca fazer isso, ao mesmo tempo que a gente diminui, né, o déficit produtivo. A gente sabe que hoje muitos produtores têm acesso a várias dessas tecnologias de ponta, enquanto outros têm menor acesso. E a gente precisa diminuir esse déficit e gerar valor, gerar benefício para os produtores. E aí, Cláudio, eu gostaria de ressaltar o papel fundamental de novas tecnologias. Se você pegar o Plano lá Nacional de Desenvolvimento, a gente vai ver 3 projetos, né? Um projeto de ampliar padrões sustentáveis, um segundo projeto de reduzir custos e perdas, um projeto de aumentar a resiliência. Isso vai ser obtido a partir do desenvolvimento de novas tecnologias e a adoção dessas tecnologias no campo. Então, eu gostaria aqui de trazer qual é o papel que a gente considera muito relevante do Sistema Nacional de Fomento, que envolve várias das instituições que estão aqui. Eu acho que, além dos instrumentos tradicionais, né, de financeiros, com foco, por exemplo, em renovação de equipamentos, melhoria de infraestrutura, logística, armazenamento, distribuição, a gente precisa também fomentar, de uma maneira mais decisiva, ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que dê um foco, um direcionamento para o desenvolvimento de novas tecnologias que vão permitir essa produção sustentável. Isso pode ser feito a partir do fomento, a partir de direcionamento de recursos para, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu sei que várias instituições aqui podem participar, assim como capital de risco, Venture Capital, que pode apoiar o desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica, de base empreendedora. A gente tem no Brasil um celeiro de novos negócios de base tecnológica para o agro, as chamadas agritechs. Muitas dessas startups necessitam de um fomento, de um financiamento, de um apoio mais incisivo para que possam rapidamente desenvolver um produto e colocá-lo no mercado. E também, e aí já indo na sua primeira provocação, investir no desenvolvimento de ecossistemas ou de polos, para que a gente possa implementar modelos de desenvolvimento, por exemplo, regional, desenvolvimento, compartilhamento de novas práticas, de novas tecnologias, por meio desses hubs, desses ecossistemas, envolvendo os agricultores, cooperativas, instituições de ciência e tecnologia, é fundamental. E assim, a gente, fazendo isso, a gente obviamente pode reduzir aquele déficit produtivo, né? Muito do que eu falo que a diferença entre eu costumo dizer que a diferença entre um grande e um pequeno produtor, ele não pode ser o nível da tecnologia que eles utilizam, tem que ser o tamanho da propriedade, o módulo. Eles têm que ter acesso à melhor tecnologia. Essa tecnologia precisa ser mais simples? Talvez, sim, talvez não. Talvez ela precise ser customizada para a realidade de diferentes produtores. Um bioinsumo que é largamente utilizado por um grande produtor e eventualmente produzido em grandes biofábricas, com padrão, grade farmacêutico, por exemplo, pode ser adaptado para pequenos produtores. A gente está numa iniciativa junto ao BNDES justamente para como que a gente pode desenvolver novas biofábricas, novas produção de bioinsumo voltada para a agricultura. E aí a Embrapa tem um largo histórico de desenvolvimento de tecnologias para atender todos esses segmentos. A Embrapa hoje, na sua carteira de projetos e nos seus portfólios e na carteira de ativos, eu diria, Cláudio, que mais de, talvez, 50% desses ativos, dessas tecnologias, são voltados para pequenos produtores, são voltados para a agricultura familiar. A gente, obviamente, precisa reduzir esse déficit produtivo, conectando e implementando uma maior assistência técnica rural, para que essas tecnologias possam... o déficit não é de tecnologia, de geração de tecnologia, muitas vezes é de como levar essa tecnologia para os produtores. E aí eu acho que um grande ecossistema no qual as instituições de ciência e tecnologia, o governo, o sistema financeiro nacional, o Sistema Nacional de Fomento,
pode atuar numa maneira de identificar novos modelos pelo qual a gente pode realizar essa transferência de tecnologia, e não somente a transferência, mas de desenvolvimento, cocriação de tecnologias customizadas para pequenos produtores. Acho que fazendo isso, a gente atinge esse novo cenário de produção sustentável no campo, a gente reduz a emissão de gases de efeito estufa, a gente diminui esse diferencial tecnológico produtivo e a gente gera valor, diminui perda nas cadeias. Então, eu gostaria aqui de ressaltar o papel central que ciência, tecnologia e inovação têm. A gente costuma dizer que a agricultura brasileira é uma agricultura movida à ciência. E nosso fundador, Eliseu Alves, costuma dizer que, talvez mais do que os tratores ou os maquinários, que hoje estão bastante desenvolvidos, os cérebros e o empreendedorismo dos nossos agricultores são os símbolos maiores da nossa agricultura. Então, continuar investindo em ciência, tecnologia e inovação para desenvolver e transferir essas tecnologias é o que vai garantir esse agro sustentável, engajado, que a gente está discutindo aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Realmente, a agricultura é com ciência e tecnologia. Por isso que eu falo, desde que a gente começou o primeiro convênio no Banco Central, Embrapa, lá em 2017, e renovamos recentemente, ano passado também, final do ano, é que traz esse tipo de interação de tecnologia. Inclusive, a Embrapa, eu falo, tem nos ajudado muito em algumas decisões técnicas que nós tivemos que tomar na área de crédito rural. E agora nós vamos partir para as instituições financeiras e falar um pouco de algo que, alguns anos atrás, talvez fosse inimaginável, mas, graças aos recursos do Fibras, nós podemos treinar o nosso pessoal do Banco Central do Brasil com a Agência Espacial Europeia para trabalhar com imagens. Hoje, o nosso sistema que registra todas as operações de crédito rural acho que é um dos poucos no Brasil e no mundo que tem todas as operações de crédito rural do Brasil geolocalizadas. Se chegar para mim, Cláudio, eu posso olhar a propriedade de cada produtor, de cada área que está sendo produzida no país? Sim. São quase R$500 bilhão, 10,7%, 10,8% do todo o crédito do país está dentro do rural, com mais de 4 milhões de operações e todo ano entrando 2 milhões de operações novas. Então, eu quero passar a palavra para a Dione para falar um pouco da provocação que nós fizemos de tecnologia, porque hoje eu consigo chegar nas instituições financeiras e questionar uma propriedade com a imagem de satélite que nós estamos olhando quase que online, real time. Nós estamos tentando construir, com o INPE, para os próximos anos, uma inteligência artificial para poder varrer automaticamente todas as operações de crédito rural do país. Acho que daqui a alguns anos isso aí virá uma realidade. Dione, por gentileza. Obrigada, Cláudio. Bom dia a todos, presentes e que estão online. Bom dia, aos meus colegas aqui. Bom, essa provocação do Cláudio, na verdade, essa parceria, Cláudio, acho que nós, como instituições financeiras, a gente tem ali, segue muito o que a autarquia, o Banco Central nos coloca, mas num sentido de melhoria, como que a gente pode apoiar e melhorar. E dentro dessa provocação, desde 2013, a gente veio fazendo essa construção juntos, O banco, naquela época, a gente começou com georreferenciamento, como que a gente ia fazer. O banco entrou nesse desafio e trouxe a possibilidade do produtor fazer todo o gel dele dentro do celular. Então, ele, com o celular dele, ele conseguia mapear toda a área dele e subir essa informação para o banco, que a gente conseguia disponibilizar dentro do Sicor, que era a base que a gente estava ali criando e desenvolvendo. Então, desde esse início, foi uma parceria grande e essas informações contribuem para todo o processo que a gente está vendo hoje. Desde 2019, o banco vem atuando também com todas as informações de várias bases, fazendo toda a checagem da área que é do agricultor. Então, o que a gente chama lá de diagnóstico geossocioambiental. Então, nós verificamos a área, nós verificamos se ele está em terras indígenas, quilombolas, seguindo todo o normativo que nos é colocado, mas, ao mesmo tempo, apoiando o produtor nessa construção. Eu acho que o grande papel do banco, como um banco público, alinhado a toda essa questão da política pública que a gente mencionou, que o Bruno trouxe, e das inovações que a Embrapa está trazendo,
o agente transformador e que coloca o crédito para que o produtor consiga fazer isso, entendeu? Está dentro das instituições financeiras, e hoje o banco é um dos principais agentes e um dos principais apoiadores. Então, o banco vem com uma carteira. Hoje nós temos aproximadamente 321 bilhões de reais de carteira no agro, atendendo todos os tipos de produtores, desde o pequeno ao grande produtor, passando pelas cooperativas e pelas empresas do agro, e fomentando e trazendo, juntamente, né, com Embrapa, ministérios, o Banco Central, a transformação da nossa agricultura, fazendo com que o produtor rural possa, através do crédito, conseguir atuar de uma forma mais sustentável. Quer dizer, nós estamos hoje falando, como o Alexandre trouxe, da nossa terceira etapa, é uma terceira fase, é uma transição para uma agricultura regenerativa, e é isso que a gente faz com o nosso produtor, é trazer um pouco ele para essa condição com inovação. Nós temos hoje, então, fazemos todo esse sensoriamento, toda essa base legal, mas temos também a possibilidade desse produtor estar contratando títulos e as operações pelo app do banco. Nós conseguimos colocá-lo dentro de um marketplace, que é o Broto, onde ele pode fazer a negociação, entendeu, da aquisição de insumos e venda de tratores, o que for. Então, a gente traz o elo, faz movimentar um pouco essa cadeia, produtor e vendedor dos seus insumos e dos equipamentos necessários para a sua produção. Então, esse é um movimento que o banco vem construindo. E um movimento, além disso, nós estamos buscando o quê? Parcerias. A nossa atuação está muito baseado em como, em conjunto com empresas do agro, como que a gente consegue fomentar e como que a gente consegue trazer esse produtor, entendeu, para essa agricultura sustentável, que ele consiga perceber que esse movimento que ele está fazendo é um movimento que agrega valor ao produto que ele está fazendo. É dessa forma que a gente busca, entendeu, manter esse produtor e incentivá-lo numa produção melhor. E o Plano Safra, dessa vez, vem nos ajudar e muito, porque a partir do momento que a gente gera um benefício ao produtor e que ele entende que a atuação dele de forma diferenciada, preocupada com o meio ambiente, com o social, com tudo aquilo que ele está fazendo, é o que faz essa junção e faz com que isso dê muito certo. Então, assim, de uma forma geral, é uma parceria. Isso aqui é um conjunto de coisas que nós estamos aqui construindo e fazendo e buscando essa transformação da agricultura brasileira. Obrigado, Johnny. Antes de passar a palavra para o Feltrin, que trabalha hoje no Cicobi, um colega do banco que já tivemos a oportunidade não de trabalhar na mesma área, mas em áreas afins e relacionadas. Isso que você comentou do Banco do Brasil é muito importante, porque o Banco do Brasil ele nunca parou de crescer no agro, só que a participação dele diminuiu bastante no mercado. Por quê? Porque muito mais gente entrou no agro. O próprio Enio Main ontem falou das cooperativas. As cooperativas hoje entraram forte. Podia achar, o Banco do Brasil tem a maior carteira, talvez, de Pronaf. Só que, quando a gente vai olhar a agricultura familiar, as cooperativas conseguem ser tão grandes quanto desenvolvimento, os bancos privados entraram. Então, hoje, no mercado de agro, um pouquinho diferente do que se tinha antes, entrou muita gente. E essa entrada imensa de novas instituições trouxe mais qualidade, melhoria, e o mais importante, nos levou a buscar cada vez mais transparência e redução de assimetria. 52% de tudo que tem de agro no Banco Central hoje está na internet, disponível, sem sigilo, inclusive até o CPF, CNPJ, coordenada geodésica do empreendimento, e os outros 48 que têm sigilo, têm pelo menos no nível da operação e no nível da cidade, quanto se produz e o valor envolvido. Isso é muito importante, não só pelo controle social, mas como o desenvolvimento que nós queremos no agro. E como a apresentação, agora eu vou passar a palavra para o Feltrin, que é a parte do Cicobi. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigado à BDE, parabéns pela realização desse encontro. Cumprimento aqui Dione, Alexandre e Bruno, e o nosso coordenador, né, desse painel aqui, o Cláudio Figueiras. Tá? É um privilégio estar aqui representando, mais que o Sicob, representando o cooperativismo. Tá? E aqui eu pego a palavra aqui do Bruno, quando ele fala a produção. Nós crescemos, né? Deixamos de ser um país importador de alimento básico, né, alimento da mesa do cidadão brasileiro, para ser o maior produtor. Nos maiores produtores, nós produzimos aí para 5 Brasis, né? E o cooperativismo tem um papel relevante nessa produção, né? Talvez em torno de 50% aí é produzido por cooperativas espalhados pelo Brasil afora. Tá? Não sei quantos sabem, mas o maior exportador individual de café do mundo é uma cooperativa lá em Guaxupé, a Cochupé. Quando eu vou no Paraná, a maior empresa do Paraná é uma cooperativa, é a Coama, é a cooperativa que está lá em Campo Mourão, lá no interior do país. Então, é esse Brasil, né, e o cooperativismo contribuindo para se fazer esse Brasil um grande produtor, um grande player, e que mexe, né, o Bruno, lá com o pessoal, o Cláudio falou, lá os americanos, né, quiseram conhecer, né, esse diferencial do Brasil, um país, né, que consegue fazer três safras, né? Isso mexe com os brios de quem também produz lá fora. Tá? Então, pensando um pouco, o cooperativismo contou, o cooperativismo, são sete ramos, né? E tem uma grande entidade que coordena todo esse processo, que é a OCB, o Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, que tem, viu, Cláudio, uma agenda forte voltada para a questão ESG de sustentabilidade. Tá? Então, ela procurando reunir, quer dizer, mapear como as cooperativas estão fazendo. Quando a gente vem aqui para o ramo crédito, aí eu busco uma palavra de ontem, na abertura dada pelo diretor Enio Mene, que ele falou o seguinte: hoje nós estamos chegando aí a quase 20 milhões de cooperados, 21% do crédito rural é dado por cooperativas de crédito, mas não era assim. Se eu volto a 20 anos, não preciso voltar a 70, mas se eu voltar a 20 anos, no começo do milênio, tá, as cooperativas eram irrelevantes, cooperativas que eram irrelevantes. Nós tínhamos em torno aí de 1 milhão de cooperados, as cooperativas tinham o quê? 0,5% ou 5% da rede física, e ela tinha 0,3% do ativo financeiro brasileiro. Tá? Aí o Banco Central veio ao longo desses últimos anos, né, apertando, né, o parafuso, né, com uma regulamentação bastante rígida, e o cooperativo veio respondendo. Hoje, estamos chegando a 20 milhões de cooperados. Tá? O Enio falou ontem, então, 21% do crédito rural, quer dizer, você passou lá menos de 0,5% para hoje para 21% do crédito rural, um avanço muito grande. Tá? E as cooperativas têm uma particularidade, né? Elas são sociedade de pessoas e que elas estão próximos à comunidade. Quer dizer, o Sicob hoje é a maior rede própria de física, né, de agências espalhadas pelo Brasil. Então, isso traz aí um diferencial da atuação do cooperativismo de crédito. Quando chega no Sicob, nós temos uma grande agenda de sustentabilidade, e essa agenda de sustentabilidade ela tem duas frentes. Uma frente é do compliance, e aí temos que seguir rigorosamente o que o regulador faz. Tá? Quer dizer, você mencionou a Resolução 4327 de 2014, que trouxe a obrigatoriedade da política de responsabilidade socioambiental. Agora, em 2020, o Banco Central, e o Cláudio mencionou, na sua agenda estratégica, a agenda da BCREG, veio a dimensão sustentabilidade, e a partir de 2021, um rol enorme de regulamentação em que as cooperativas, as instituições financeiras têm que cumprir, e, sem dúvida, o cooperativismo de crédito, por ciência financeira, também está cumprido. No Sicob, nós também temos essa agenda. Então, essa nossa agenda, então, tem o lado compliance, mas tem um lado de desempenho, para onde nós vamos chegar. Quer dizer, a regulamentação exige que as instituições financeiras que estão na categoria S1, S2, que são 5 as categorias, S1 e S2, tenham o seu comitê de estabilidade. O Sicob não está no S3, mas, mesmo assim, ele já criou o seu comitê de estabilidade, tá? Que é o grande agente ligado diretamente ao Conselho de Administração para acompanhar toda a evolução do que acontece
no Sicob em termos de atuação de sustentabilidade. E o nosso plano, tá, ele tem várias frentes voltadas para que você possa fazer uma entrega consistente sobre sustentabilidade para os nossos cooperados, quer dizer, o diferencial que esse cooperado pode fazer nas comunidades onde são presentes. Tá? E só para resumir, eu tinha trazido até eram 5, eram 3, agora eram 5, Tá bom, mas eu já estou encerrando. Eu havia trazido até um vídeo para mostrar um caso específico, né, de sustentabilidade que nós fazemos. Nós temos um prêmio, o Prêmio Rural Sustentável, nós estamos já na 3ª edição, que busca premiar iniciativas dos nossos cooperados voltado para o agronegócio de forma sustentável. Né? Sejam iniciativas que tenham um valor de sustentabilidade, realmente de acordo com os critérios estabelecidos, mas que sejam escaláveis, que possam ser disseminados essas boas práticas. Tá? E esse caso é um caso que acontece lá no norte do país, lá na Amazônia, que hoje é uma frente, né, de uma grande preocupação, é uma preocupação, né, mas é uma grande oportunidade para o Brasil para mostrar, né, o que ele pode fazer com a questão da sustentabilidade. Tá? E com um grupo de indígenas que, com a atuação da Embrapa, a Embrapa e o Sicob fizeram com que os produtores de café, os indígenas, pudessem ter hoje um café tipo exportação, dando exemplo aí para muitos do nosso país. Tá? Eu agradeço aqui mais uma vez, vou deixar mais 2 minutos aqui para o Cláudio utilizar, e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Feltrin. Nós ainda temos as perguntas ou já estamos com o tempo premido para ter que encerrar o painel? Podemos, então, fazer a rodada de encerramento. Eu quero pedir para os colegas dos painéis, aqui na mesma ordem que eu fiz inicialmente, que façam suas considerações finais, mas eu queria trazer algo muito importante antes da gente fechar as considerações finais. De alguns anos para cá, isso assim, não é de muito longe para cá, nós pulamos não só no conceito nacional como internacional, como um agronegócio que é tecnológico, muito desenvolvido, tem muita tecnologia não só nos equipamentos, mas na forma de produzir, em conseguir aumentar a produtividade num ritmo assustador, até mesmo de incomodar os outros de fora, mas, ao mesmo tempo que nós trouxemos vários padrões, e a regra do agronegócio, do compliance mínimo que nós queremos aqui, já está bem superior ao que vários outros países do mundo já fazem. Então, o agronegócio, quanto mais se desenvolve, quanto mais nós conseguimos trazer elementos de sustentabilidade para o agronegócio, melhor será, não só para o país, como para fora. Eu sei que alguns, por isso que eu fiz a provocação, algumas tecnologias têm um gasto inicial um pouco maior, mas elas trazem um retorno enorme lá para frente. Então, isso é algo que está começando a se amadurecer, não só aqui, como isso tem sido uma prática e um tratamento de vários bancos centrais do mundo, tanto é que o nosso é um dos líderes hoje, onde as instituições financeiras têm que se preocupar não só com o fluxo de capitais, mas com os efeitos que nós temos de mudança climática, de sustentabilidade e os efeitos sociais das operações que são feitas com seus clientes. Daí a necessidade que nós falamos da agenda BCRS, da política de responsabilidade social, ambiental e climática, e de todo o birô de crédito rural que nós construímos em cima do sistema, para que o crédito nosso rural do país seja não só visto aqui, como demonstrado para o país e para fora, como algo muito desenvolvido e que traz sustentabilidade. Para nós encerrarmos o nosso painel com todo mundo, eu queria que cada um, partindo na mesma hora que nós fizesse as considerações finais de 1 minuto para nós encerrarmos aqui. Obrigado. Obrigado pela provocação, Cláudio. Eu acho que a gente está falando aqui de sustentabilidade. A sustentabilidade depende dos pilares econômico, social e ambiental, né? Normalmente a gente fala da questão ambiental, mas ela só é sustentável seguindo esses pilares. É por isso que a preocupação das práticas e tecnologias fomentadas no Plano ABC e no ABC+, são tecnologias que geram renda, geram ganhos para o produtor,
com o co-benefício ambiental associado. Isso dá sustentabilidade, dá perenidade. O produtor adota, ele tem uma maior produtividade, tem uma maior renda, o vizinho vê, adota e usa os instrumentos de crédito, de assistência técnica para ter acesso a isso. Essas tecnologias, elas são elencadas com apoio de parceiros, como a Embrapa e outras instituições de pesquisa, justamente para aquele tipo de tecnologia em que a assistência técnica, a extensão rural, está preparada para levar isso para o produtor, para a tecnologia que pode ser customizada para as diferentes realidades locais e sistemas produtivos, para que isso seja recebido, adotado mais facilmente. Existem diversas barreiras para a adoção, nós bem conhecemos isso na agropecuária, mas todo o desenho da política pública e o próprio fomento à inovação que as desenvolve já é feito pensando nessa customização e nessa facilitação para que o produtor consiga adotá-la. E aí eu vou devolver uma provocação e comunica com parte do que a Dione mencionou, que a agenda ambiental para um setor que é responsável por mais de 40% das exportações brasileiras, como é o caso do agro, que é baseada em recursos naturais, traz tanto riscos quanto oportunidades. E eu queria chamar a atenção para uma oportunidade que a Dione mencionou, que é a questão de nós reconhecermos os produtores e os produtos que trazem esses ativos ambientais embutidos e agregarmos valor para isso. Existe uma grande oportunidade para a agregação de valor dos produtos agropecuários brasileiros e eu colocaria que esse é um dos principais desafios que nós temos no momento. Bom, obrigado. Antes de encerrar aqui, eu queria novamente agradecer o convite para participar desse painel, sempre uma satisfação. E, Cláudio, eu acho que a gente viu, tanto no painel anterior quanto no nosso aqui, que a gente tem uma necessidade premente de coordenação, de articulação, de cooperação. E eu acho que essa mesma máxima ela vale quando a gente está pensando em como tornar os sistemas agrícolas não somente mais produtivos, mas mais sustentáveis. A gente precisa investir na interação entre diversos atores que compõem esse ecossistema de maneiras complementares, de explorar sinergia. E a gente tem exercitado muito isso na Embrapa, em particular na Embrapa Agroenergia, sob uma ótica de constante colaboração, tanto com o setor público, com o setor privado. E eu já finalizo aqui colocando tanto a Embrapa quanto a Embrapa Agroenergia à disposição aqui do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema Nacional de Fomento e também, obviamente, do próprio governo, para que a gente possa, de maneira colaborativa, desenvolver novas tecnologias que vão facultar a gente atingir aquele cenário de maior sustentabilidade ali. Obrigado. Bom, eu não podia deixar, né, Bruno? Eu acho que esse é um tópico muito importante aqui para a gente, quando a gente fala mesmo de agregar valor ao produtor. Então, como ele percebe essa transformação vai fazer muita diferença no que nós vamos viver daqui para frente. Então, assim, o banco está aqui, né, representando, acho que, a forma de conceder. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de crédito, né? Então, como que a gente faz esse crédito chegar a esse produtor para que ele consiga conquistar essa transformação e conseguir gerar esses benefícios e que esses benefícios consigam ser percebidos, né, pela sociedade, pelo mercado financeiro, né, por todos esses agentes. E é um dos grandes pontos, eu falo isso, o Bruno concorda muito comigo, eu concordo com ele, precisamos repensar como que a gente faz essa atuação do mercado financeiro, trazendo formas de benefícios e incentivos, entendeu, ao produtor, para que a gente possa realmente aí ter esse movimento de transformação e buscar uma agricultura mais sustentável para o país. Concordo com você, Dione. O mercado financeiro, não tem um país, não tem economia que se desenvolva se não tiver um sistema financeiro sólido e eficiente. E nós temos no Brasil, porque nós temos um regulador, tá? Ele às vezes é meio pesado na mão, mas isso tem trazido mais valia para o sistema financeiro brasileiro. Tá? E, viu, Alexandre, está correta essa questão da coordenação. E nós temos que aproveitar esse momento. E aí a BDE tem um papel relevante. Que momento nós estamos? Quer dizer,
o Brasil se candidatou para receber a COP30 em 2025, tá? Aonde? Em Belém, na região amazônica. O país agora, quer dizer, o Brasil, em 2024, vai assumir a presidência rotativa do G20. Então, o cenário está propício, mas os entes aqui, Banco Central, Ministério da Agricultura, Embrapa, né, esses agentes importantes precisam se unir, ter uma grande coordenação para que a gente possa, de fato, fazer a diferença, né, e mostrar o que o Brasil é, né, Dione? Quer dizer, a gente incentiva os nossos agricultores, né, o Bruno mencionou esse assunto aqui, né? E a gente não divulga isso, a gente precisa divulgar para o mundo. Então, o cenário é altamente positivo, tá? A BDE, você tem um papel fundamental nesse processo também, como uma grande entidade que reúne, né, as instituições de fomento do Brasil. Obrigado pela participação. Cláudio? Obrigado a todos. Eu achei ótima essa nossa discussão. A gente conseguiu fazer 2 rodadas completas na mesa. Eu lembro essa discussão do Bruno, quando nós começamos o pilar, essa de evidenciar as qualidades, as potencialidades, é um dos últimos pilares do nosso birô que está sendo montado. E essa parte de coordenação é algo muito importante. Vocês terem ideia, eu estava comentando ali com o Feltrin antes de vir à mesa, nós fizemos, nos últimos anos, 12 acordos de cooperação técnica com órgãos de governo. Por quê? Nós precisamos ter uma coordenação para atuar. Nós temos acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Tesouro Nacional, fizemos um acordo que outro dia saiu até na imprensa, que é com o IBAMA, temos com o FUNAI, temos com INCRA, temos agora um outro com o meio ambiente, estamos construindo acordo com todos esses entes que, de alguma forma, se relacionam com o agro, para quê? Para que possamos ter a coordenação. Eu sei que o pessoal reclama que, às vezes, o regulador tem a mão um pouco pesada, mas a ideia do regulador é sempre trazer solidez, estabilidade e, principalmente, para fora do Brasil, não só aqui, mas fora, a confiança com que o nosso sistema financeiro, a forma como nós fazemos, principalmente essa parte de crédito rural, ela se destaca e é bem feita em relação a qualquer lugar outro do mundo que nós fazemos. Parabéns novamente para a BDE pelo encontro, eu agradeço bastante de coordenar essa mesa e espero que a mesa tenha atingido o seu objetivo. Muito obrigado.